O pastor Fernando não está aqui nesta tarde por justa causa. Já disse para ele que está perdoado. E é um momento muito gratificante, muito lindo na história de aqueles que já tiveram filhos. Nós estávamos conversando com a minha esposa. E você lembra daquele dia quando nasceu a Vicky, quando nasceu o Lucas? Da Vicky eu lembro, do Lucas não lembro, que eu fui no carro buscar uma coisa, quando eu voltei já tinha nascido. Fiquei uma decepção tremenda. Mas a Vicky pude participar de cada momento ali, é maravilhoso. E como não acreditar que Deus existe, não é verdade? Ao ver algo tão fantástico assim, ao nascer uma criança. Então nós estamos muito felizes com o pastor Fernando, a irmã Diane, e agora com a chegada do Matias para fazer a dupla dinâmica com o Mateus, né? Muito bem, é uma alegria muito grande. Estamos aqui hoje com alegria também de saber também, não somente, ontem tivemos duas alegrias grandes. Uma foi a chegada do Matias, né, e outra a volta da minha mãe para casa do hospital. Aqueles que estiveram orando, obrigado muito pelas orações, querendo depois que continue orando pela vida dela. Ela teve que voltar para casa e está agora, vai fazer uma série de baterias de exames para ver o que vai se fazer a seguir. Mas graças a Deus foi muito bem cuidada ali, e agradeço pelas orações de cada um de vocês, por todo esse tempo que ela esteve ali, que foram 8 dias no hospital. Meu pai bem cansado de fazer plantão ali, né, e nós fizemos ali um rodízio, mas obrigado pela igreja, porque a igreja faz parte desse processo e nós sentimos as orações dos irmãos e somos cheios de alegria de saber que temos uma família que ore por nós, não é bom? Saber que tem gente que ore por nós, não é verdade? Vamos saber que tem alguém lá do outro lado do mundo orando por você, lembrando de você, é muito gratificante. Que vocês não esqueçam de orar um pelos outros, não é? A palavra nos ensina que nós temos que orar uns pelos outros. Bom, sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Connection, né? Temos alguns visitantes aqui, não sei, aqui pela primeira vez, vocês estão aqui na nossa frente, não, né? Da primeira vez? Miguel, bem-vindo. Espanhol? Muy bien, bienvenido a la Iglesia Bautista Conexión. Um prazer muito grande, muito grande. Sejam todos bem-vindos, tá bem? Muito bem, eu queria gastar apenas alguns minutos com os irmãos, possivelmente para falar uma coisa muito óbvia, que talvez vocês já sabem, e que vocês talvez já entendem, mas não é nunca demais relembrar, não é verdade? Relembrar que muitas vezes precisamos realmente, talvez, relembrar algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Porque, querendo ou não, é muito texto aqui. E às vezes nós passamos por certos textos e às vezes não paramos para pensar e ver o que aquilo que está... eu tenho uma grande dificuldade às vezes de ler a Bíblia o ano inteiro, porque nós estamos naquela pressa de ter que ler aqueles capítulos logo, porque a semana que vem eu tenho que ler outro, amanhã eu tenho que ler outro. Eu gosto de parar e às vezes ler o que esse texto está dizendo, estudar. Isso vai gastar muito mais que um ano. Não é? Mas o importante é que nós temos que ler a palavra de Deus. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a lerem, abrindo junto comigo o livro de Colossenses, a carta, a epístola de Colossenses, uma carta de Paulo, que ele escreve à igreja de Colosso, não é? Nós vamos estar lendo alguns textos, apenas 5 versículos, nós vamos estar lendo essa tarde, mas queremos tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. E o tema da mensagem é vivendo uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que nós temos que começar a fazer é o seguinte: eu estou vivendo uma vida digna do Senhor Jesus Cristo? Eu tenho vivido uma vida digna do Senhor Jesus Cristo? São perguntas que às vezes nós não fazemos, mas que eu acho que é importante nós fazermos essas perguntas. Será o que eu faço, o que eu falo, como eu ajo, está refletindo Jesus Cristo na minha vida? Nós vamos ver alguns ensinamentos aqui com o apóstolo Paulo em relação a isso. Então eu gostaria de convidar a vocês em reverência à palavra de Deus a ficarem de pé somente neste momento para lermos Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao versículo 14. Eu sei que talvez a versão seja diferente de algum de vocês, mas esta é uma oração do apóstolo Paulo, uma carta, mas em forma de oração, que ele está orando pela igreja de Colossos. Logo vamos falar um pouco mais sobre o fundo, o background dessa história. Mas o texto diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11 assim diz: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. Versículo 12 diz: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E o último versículo 14 diz: em que temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Oremos. Querido Deus, queremos realmente, Senhor Jesus, entender esse princípio de poder viver uma vida digna de Ti. Não digna de outra coisa, Senhor Jesus. Mas que nós possamos realmente, ao estar lá fora, pessoas possam ver que Cristo é a luz nas nossas vidas. Que Cristo é a razão do nosso viver. Que Jesus Cristo é o que guia as nossas decisões. Que Jesus Cristo é o que controla o nosso destino. Que as pessoas possam ver que na minha fala, no meu falar, no meu agir, Cristo resplandeça. Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender este princípio esta noite. É o que te peço, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Para dar um pano de fundo a essa história, a carta de Colossenses, ela é uma continuação de 3 cartas, que era a carta de Gálatas, de Efésios também, e Colossenses. São as 3 cartas que Paulo escreve quando ele é preso pela primeira vez lá em Roma. Então, dessa vez, primeira vez que ele é preso em Roma, ele escreve as várias igrejas com qual ele plantou. Neste caso, esta igreja de Colossos, o apóstolo Paulo não plantou esta igreja. Quem plantou a igreja foi Epáfras. Epáfras foi um desses plantadores da igreja na cidade de Colossos, que hoje é a atual Turquia. Então, se você for hoje na Turquia, você vai ver lá ainda os resíduos, as ruínas da igreja de Colossos. Mas Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo e Epáfras foi até Paulo a pedir ajuda. Porque o que estava acontecendo na igreja de Colossos acontecia em muitas outras igrejas. E talvez você pode até ver hoje em dia as mesmas coisas que aconteciam naquela época estão acontecendo muitas vezes nas nossas igrejas hoje em dia. O que estava acontecendo naquela igreja era a diminuidade ou diminuição da divindade de Deus. Era a diminuição do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Que Deus não era mais suficiente, que Cristo não era mais suficiente. E deixaram penetrar com outras falas, com outros ensinos, com teorias diferentes e com teologias que eram hereges dentro da igreja. E as pessoas começaram a tentar aceitar aquelas falas que eram ditas naquelas igrejas. E muitas vezes nós encontramos hoje na nossa atual realidade, muitas vezes, essas coisas. A palavra de Deus, inclusive, fala em Romanos que muitos terão comichões nos ouvidos, procurando buscar aquilo que fala e que agrada o seu coração, ou que agrada a sua maneira de pensar. E Paulo, preocupado com esta igreja, ele escreve a carta de Colossos e diz assim: nós constantemente lembramos de vocês. E eu escrevo isso para vocês para que vocês não percam o que vocês aprenderam. O que foi ensinado para vocês, que vocês mantenham firme. Nós sabemos que quando nós ensinamos nossos filhos morais, quando eles crescem, e quando você vê um filho bem comportado, um filho que age bem, você sabe que você fez um trabalho bem feito. Ele terá que tomar a sua decisão na sua vida, ele vai errar, nossos filhos vão errar. Mas quando nós ensinamos para eles coisas que são básicas da vida, sabemos que nossos filhos estão lá fora, eles vão agir de acordo com aquilo que nós ensinamos. E não somente vai nos deixar a nós tristes, mas vai deixar a Deus em primeiro lugar se eles errarem. Quantas vezes seus pais ensinaram muitas coisas a vocês, e vocês acharam que talvez nossos pais foram caretas e nos ensinaram certas coisas? Paulo está escrevendo aqui: eu quero que vocês vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano está à procura de ter alguma coisa. Todo ser humano está à procura de possuir alguma coisa. Está perseguindo algo. Alguns perseguem fama. Outros perseguem sucesso. Outros perseguem conforto. Outros perseguem reconhecimento.
Mas o que o cristão precisa conseguir e perseguir é ser aprovado por Deus. Não aprovado por outros, aprovado por fulano ou ciclano, pelo trabalho, mas aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala assim, eu quero que vocês vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. E o que está no versículo 10, se você tem aí sua Bíblia aí, não feche. Mantenha a Bíblia aí em Colossenses aí, que nós vamos andar um pouquinho para vocês verem aqui. No versículo 10, nós vamos ler o 9, mas o 10 diz o seguinte, viva de maneira digna do Senhor. E olha o que ele fala, quando? De vez em quando? Não, o texto diz, viva de maneira digna do Senhor em tudo que possam agradá-lo, ao Senhor Jesus Cristo. Em tudo. Que nós possamos viver uma vida que seja digna do Senhor em tudo que nós fazemos. Trabalho, escola, em casa, onde nós estivermos, a nossa vida possa ser uma vida que tenha uma reflexão de Cristo. E quando fala reflexão, não é de pensamento de refletir sobre algo, mas sim de algo que reflete alguma coisa. Quando você olha no espelho, você está refletindo o quê? Você mesmo. Tem hora que eu olho para o espelho que eu queria que fosse 10 pounds a menos. Mas não consigo, o espelho não reflete isso. O espelho reflete exatamente o que eu sou. Não adianta eu esconder diante do espelho, porque o espelho vai falar para mim a minha realidade. O que ele quer é que nós refletimos a Cristo, que quando alguém olhe para você, veja Cristo em você. Na sua atitude, em tudo que você faça. Ele não está em procura de perfeição. Somente houve um perfeito na terra, que foi Jesus Cristo. Mas ele quer que nós sejamos como Cristo. Então ele escreve essa carta a esta igreja, para nós vivermos dessa forma. Então a vida cristã não é apenas um momento que nós passamos, mas sim uma jornada da nossa vida. É uma jornada. É uma caminhada. A vida cristã é uma caminhada que nós passamos todos os dias. E eu garanto para vocês que todos vocês são tentados, muitas vezes, a fazer coisas que não são agradáveis ao Senhor. A fazer coisas que talvez você sabe que está errado. Mas muito porque os outros fazem, eu também faço. Ou porque eles fazem, nós fazemos. Lembra quando eu estive no Brasil, em dezembro do ano passado? Depois de quase 10 anos sem ir ao Brasil, fui ao Brasil e entrei no táxi. E o táxi não usava o cinto de segurança. Eu perguntava, você não vai usar o cinto? Não. Ele falou, ninguém usa. Eu falei, só porque ninguém usa, você não vai usar? Aí quando nós passamos em frente à Polícia Federal, o que ele fez? Correndo e colocou o cinto. Acabou de passar da Polícia Federal, tirou o cinto. Eu falei, por que você não faz o que é certo? Ah, mas ninguém faz. Jogar o lixo no chão. Ah, todo mundo joga o lixo no chão. Também vou jogar também. Espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. O padrão lá do mundo é fazer as coisas que os mundos estão fazendo. Mas nosso padrão é fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. Então ele aqui, Paulo, nos dá 4 coisas. Rapidamente eu quero conviver com os irmãos. O primeiro ponto está no versículo 9. Se você vai ao versículo 9, diz o seguinte. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então a primeira coisa que Deus quer que nós sejamos é cheios do conhecimento e fazer a vontade de Deus. Conhecimento sem obediência é frustração. Mas conhecimento e obediência é transformação. Então quando nós temos uma vida que nós temos conhecimento e somos obedientes, haverá uma transformação. Nós seremos transformados, não seremos mais os mesmos. Mas quando nós temos uma informação e não muda a nossa maneira de viver, vai trazer frustração para nossas vidas. É batata, como diz no Brasil. Não sei se tem algum americano aqui, né? Que entende. Não tem como fugir. Uma vida digna, o Senhor começa conhecendo a sua vontade. Não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Nós não podemos seguir a um Senhor que nós não ouvimos. Não podemos seguir a Deus se nós não gastamos tempo com Ele. Porque nós não vamos saber o que Ele está falando. Por isso que nós precisamos, como cristãos, estar constantemente crescendo no conhecimento da sua palavra. Porque aí nós vamos entender qual a sua perfeita, agradável vontade. Não é verdade? Nós encontramos lá em Romanos capítulo 12. Irmãos, existe muita gente, muitos crentes que estão ocupados no ministério, estão ocupados em fazer muitas coisas nas igrejas, estão ocupados nas rotinas, ocupados com projetos, mas estão fazendo muitas coisas que aquilo que Deus não pediu para fazer. Eu quero fazer aquilo que Deus peça para eu fazer. Espero que você também tenha o mesmo desejo. Eu não quero fazer a minha vontade. Quem disse que faça
a sua vontade, mas não a minha. Jesus Cristo, antes de morrer ali no Getsemane, ele clamou ao seu pai e disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que a sua vontade seja feita, não a minha vontade. E eu sei como é frustrante quando nós queremos que alguém faça a nossa vontade e a pessoa não faz a nossa vontade. A gente fica bem chateado, não é verdade? Quando eu peço para minha esposa fazer uma coisa, ou elas peçam uma coisa para mim, ou quando eu peço para meus filhos fazer algo e não fazem. Como é nervoso. Imagina como Deus deve se sentir quando nós não somos obedientes à sua vontade. Há uma história aqui de um construtor de casas que já estava acostumado a construir certas casas e ele foi construir uma casa. E nessa casa ele investiu tanto, ele investiu tempo, investiu dinheiro, contratou os melhores pedreiros, contratou os melhores que trabalham na encanação, eletricista, pintores, tudo que ele podia pensar, ele contratou os melhores e construiu essa casa. Mas antes de poder morar nela, ele precisava de uma aprovação da cidade. Então ele chamou o fiscal da cidade para ir até essa casa e avaliar a casa dele. E o fiscal chegou lá e olhou a casa e disse: Uau, que casa linda. E fez todas as avaliações, o tamanho, a espessura, todas as medidas necessárias e disse: olha, a sua casa está muito boa, mas tem um só probleminha. Falei: qual é? Você construiu a casa no lote errado. Falei: e agora? Agora, infelizmente, essa casa que está aí, você terá que sair daí. Você terá que destruir essa casa, porque essa casa foi construída no lugar errado. Ela devia estar em outro lote. Irmãos, por que quer dizer com essa história? Muitas vezes, muitos de nós estamos correndo, fazendo muitas coisas. Chegamos no final da nossa vida e vemos que o plano que nós fizemos era o plano errado. Era o plano errado. Decidimos outro plano. Decidimos construir em outro lote, não no lote certo. Deus quer que você construa a sua casa no lote certo. Que você construa a sua vida no lugar certo. E Ele está dando oportunidade cada dia para nós. Como Deus é paciente. Acho que a nossa oração diária tem que ser: Senhor, o que tu quer fazer de mim esta manhã, ou hoje? O que o Senhor quer fazer de mim? Então, para nós conhecermos a sua vontade, só vamos conhecer a sua vontade se nós buscarmos a sua palavra. Aqui está a boca de Deus para nós. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Abra este livro. Leia este livro. Procure, escudrinhe, leia, estude, memorize, cante ele. Você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai buscar e através do Espírito Santo, o Espírito Santo te vai mostrar qual caminho a seguir. E através da oração nós entregamos a Ele a nossa vontade. Não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então uma vida digna do Senhor começa conhecendo a sua palavra, conhecendo a Cristo e fazendo a sua vontade. Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa que nós vemos no texto está no versículo 10. Diz que dar fruto que abençoa outras pessoas. O verso 10 diz o seguinte, na minha versão. Ok? Diz o seguinte: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mais uma vez, frutificando em toda boa obra. Irmãos, o fruto do cristão é sinal visível que Jesus é o seu dono, que Jesus é o teu Senhor. Não importa quão bonito nós cantemos aqui, não importa quão eloquente eu seja, ou quão bom músico nós sejamos, se nós não temos Cristo, de nada adianta. De nada adianta. Podemos decorar muitos versículos, podemos vir na igreja todos os domingos, mas se as bênçãos que Deus nos dá, nós não podemos passar para outros, nós não sabemos como funciona o que é ser digno do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que fosse rapidamente a Mateus capítulo 7. Se puder voltar atrás aqui rapidamente. Se você quiser ir comigo, pode ir. Mateus capítulo 7. Nós estamos aqui no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte são os capítulos 5, capítulo 6 e capítulo 7. E no final do capítulo 7, ele nos vai falar algo interessante em relação ao fruto. E gostaria que os irmãos prestassem atenção no que ele está dizendo neste momento aqui no capítulo 7. Ele diz, logo a partir do versículo 15, vou ler para os irmãos, diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Aí diz: pelos seus frutos vocês o conhecerão.
Por acaso o Senhor acolheu uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois pelos seus frutos vocês o conhecerão. E olha, ele diz no versículo 21, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês praticam o mal. Irmãos, o fruto é resultado da nossa vida com Deus. Se nós estamos produzindo fruto, é claro, evidência que Cristo está dentro de nós. Não pelas obras, mas sim pelo aquilo que nós temos. Não é pelas obras que nós somos salvos, mas sim pela salvação nós fazemos as boas obras. É muito ao contrário. E sabe o que é um dos frutos? Amar aqueles que são difíceis de amar. Você tem gente na vida de vocês que é difícil de amar? Se você consegue amar essa pessoa que é difícil de amar, mostra que realmente Jesus Cristo está dentro de você. Outra coisa é perdoar rápido. Tem gente que passa dias, meses, anos sem perdoar. Sem perdoar. Fruto que Jesus está dentro de nós é perdoar, mas não só perdoar, mas perdoar rápido. Perdoar rápido. Outro é servir com alegria, é testemunhar com alegria, é contribuir generosamente, não só na igreja, mas também aos irmãos, e animar também aqueles que estão abatidos. É a história daquelas duas laranjeiras que existem na casa de um fulano, que ele tinha duas laranjeiras, uma linda, com lindas folhas, mas não tinha fruto, enquanto que tinha uma pequenina, com as folhas pequeninas, mas que produziam laranjas doces. Que adianta a aparência bonita, mas não produzir frutos? Era o mais importante essa árvore pequena, talvez que não parecia que teria muito para dar, mas produzindo frutos. Nós não vivemos de aparência, não podemos viver de aparência. Nem de títulos, mas sim de frutos. As pessoas deveriam sentir o gosto de Jesus ao conviver com cada um de nós. Que quando cada um entre com você, em contato com você, sinta que Jesus Cristo realmente é dono de você. Será que você já levou alguém a Cristo? Quem está perto de Jesus por sua causa? Você conhece alguém que Jesus está na sua vida porque você levou Jesus a Cristo? Então, uma vida digna do Senhor deixa marcas santas por onde você passa. O ponto 3, do primeiro mesmo, qual é o primeiro? É conhecer Jesus Cristo e fazer a sua vontade. Segundo, qual é? Dar bons frutos. Não é verdade? E terceiro é ser fortalecido pelo poder de Deus para suportar. O versículo 11 diz o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Para viver diligentemente ou dignamente, precisamos do poder de Deus, não das nossas forças. Não podemos nada sem o poder de Deus nas nossas vidas. Não podemos andar 1 centímetro sem o poder de Deus nas nossas vidas. É Ele que dá o espírito da vida. Basta apenas um toque, basta apenas uma palavra, basta apenas um estalo de dedos para a nossa vida acabar. Paulo não orava para que a nossa vida fosse mais fácil, para que a vida de Colossenses fosse mais fácil, mas sim para que eles fossem mais fortes. A oração nossa, Senhor, dá-nos força, porque a minha força não vem de mim, vem de Ti, Senhor Jesus Cristo. Qualquer um que serve a Deus, quando as coisas vão bem, é muito fácil. Mas quando nós somos colocados em prova, é que nós realmente vemos quem são aqueles que permanecem. A fé se prova pelo fogo. É pelas provações, pelas dificuldades que nós provamos o tamanho da nossa fé. Quando as coisas vão bem, é muito fáceis. Não sei você qual o telefone que você tem hoje. Mas te garanto que você pode ter o telefone mais caro aqui nesse lugar. E mais tecnológico, mais de ponta. Se ele não tiver bateria, para que ele serve? Para que serve o teu celular sem bateria? Para nada. Se não há poder
No telefone você não consegue fazer nada. Assim as nossas vidas. Sem o poder de Cristo em nossas vidas não podemos nada. Sem oração nós não vamos conseguir ser dignos. Sem adoração, sem conhecimento da palavra, sem comunhão na igreja, nós não vamos experimentar essas agradáveis e perfeitas vontades do Senhor na nossa vida. Quem já correu maratona aqui? Eu sei que tem um ali que corre maratona. Minha esposa já correu maratona. Qual que é o maior desafio do maratonista? É começar bem ou terminar bem? Terminar bem. Exato. Já me falaram que depois dos 20 quilômetros, 25 quilômetros, a energia começa a cair de uma certa forma drástica. E se você não treinar e não se preparar para suportar as dores, os desafios, você não vai chegar até a linha final. Foi perguntado para um desses corredores que ganhou uma maratona muitos anos atrás sobre o seu sucesso. Ele disse: eu não venci porque eu corri mais rápido. Eu venci porque eu fui treinado para suportar. O meu treinamento foi para suportar as dificuldades, as dores, que eu sabia que quando chegasse a partir de certos quilômetros, eu ia começar a ficar cansado, sem força e sem energia. Nós precisamos correr, não para ser os mais rápidos, mas sim para terminarmos bem. Chegarmos ao final da nossa vida e dizer: Senhor Jesus, bom, fiel servo. Porque nós temos que ser treinados para enfrentar as enfermidades. Temos que ser treinados para enfrentar as frustrações, as traições, os atrasos, as batalhas espirituais. As pessoas, irmãos, não percebem como você começa, mas sim se você permanece de pé. As pessoas estão constantemente olhando para você, não se você se começou bem, mas se você está de pé ou não está de pé. Se você vai resistir ou não vai resistir. Se você vai chegar ao final ou não vai chegar ao final. Essas são características que Paulo está explicando aqui a Colossenses. E o último ponto é viver uma vida de gratidão pela salvação recebida. Você é grato pela salvação de Cristo? Você sabe o que Jesus fez na sua vida? Uma vida de Cristo, uma vida de gratidão constante. E ele aqui termina nos últimos 2 versículos dizendo: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Somos chamados para viver uma vida de gratidão. Por quê? Porque devemos ser gratos. Porque Deus já te qualificou. Deus já te abonou. Deus já te perdoou. Deus já te trouxe a redenção. Que maneira mais agradável de poder saber que podemos andar livres, firmes e agradáveis, que o Senhor já nos perdoou, já nos sarou, já nos libertou. Não precisamos mais andar agarrados ao passado, mas olhamos para frente, para aquelas coisas que temos proposta. Essa é a que o Paulo apóstolo disse: as coisas para trás já ficaram, tudo se faz novo. Somos nova criatura em Cristo. Somos novas pessoas em Cristo. Vamos viver de uma forma digna do Senhor. Vamos viver de uma forma digna do Senhor. Uma vez, ouvi a história de um senhor que teve que passar por um transplante de coração. E ele ficou na fila de espera por muito tempo para receber um transplante de coração. E graças ao bom Deus, houve uma doação de um coração para que ele pudesse ter vida. E ele disse uma frase que ele disse que nunca mais iria esquecer, que alguém teve que morrer para que eu pudesse ter vida. Alguém teve que morrer para que o meu coração pudesse bater. Alguém teve que entregar o seu coração para que eu pudesse ter vida. Ele disse que quero passar o resto da minha vida recordando quem foi essa pessoa que doou o coração para que eu pudesse viver. Uau, como parece alguém que eu conheço, que derramou tudo, deixou tudo ali na cruz, para que pudéssemos ter vida, para que você pudesse ter a vida máxima. Ele decidiu vir a este mundo. Não foi em dezembro, tá, meus irmãos? Mas nós celebramos em dezembro. Importante, nós temos que celebrar o nascimento de Jesus Cristo.
Ele nasceu e veio a este mundo para cumprir um propósito, para morrer por ti e por mim. Então a gratidão nos dá alegria. A gratidão nos dá desejo de adorar ao Senhor com paixão. A gratidão aumenta a nossa fé. Irmãos, crente que murmura, crente que reclama, não reflete Jesus. Crente que está reclamando de todas as coisas. Reclama da chuva, reclama do sol, reclama do calor, reclama do frio. Reclama das contas, reclama de tudo. Crentes que está reclamando não reflete Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que nós temos que parar de ser murmuradores, mas sim agradecidos a Deus em tudo, mesmo nos problemas. E eu sei que é difícil, eu reconheço. Eu já tive situações na minha vida que era difícil de poder dar graças a Deus, porque eu perdi coisas que não podia. Como vou agradecer a Deus por algo assim? E quando eu era mais novo, eu não tinha maturidade para entender essas coisas. Mas conforme que vamos crescendo no Senhor, vamos entendendo que em tudo damos graças. Poderia ser pior, poderia ser outro assunto, mas aprendemos que Deus, obrigado, Senhor, por tudo isso. Senhor, Tu deste tudo por mim. E o que Ele quer de nós, que nós estamos dando tudo para Ele também. Então terminamos com algumas perguntas. Como é uma vida digna de Jesus? É uma vida que é alguém que busca a vontade de Deus todos os dias, que dá fruto e que abençoa as pessoas, que permanece firme pelo poder do Espírito Santo e que vive constantemente em gratidão pela salvação que é recebido. Não é uma vida impossível, mas sim uma vida capacitada pelo Espírito Santo. Não é uma vida sem obstáculos, sem dificuldades. Mas aqui Paulo está falando a Colossenses: eu quero que vocês continuem firmes, cresçam no conhecimento, lutem, vivam para o Senhor, sejam gratos a Ti. Tem você visto o plano de Deus se cumprir na sua vida? Tem sua vida produzido frutos para a glória de Deus? Você está confiado na força sua ou na força do poder de Deus? Irmãos, esses passos que nós ouvimos nos ensina que precisamos realmente viver uma vida digna do Senhor Jesus Cristo, conhecendo a sua vontade, conhecendo a sua palavra, sendo gratos a Deus por tudo, dando frutos. E a começar em mim, a começar em você, damos o primeiro passo. É começar na cada um de nós. Não espera o fulano ou ciclano. Não espera a sua esposa dar o primeiro passo. Não espera teu esposo dar o primeiro passo. Começa você mesmo. Não espera a sua filha dar o primeiro passo, seu filho. Começa em mim. A começar em mim. Diz aquela canção: quebra coração. Quebra coração. Que onde há ódio, que haja o perdão. Que onde há indiferença, que haja realmente o amor singelo, mas também puro do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o meu desejo esta noite. Que nós possamos viver uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Que quando você sair lá fora, pessoas ao terem contato contigo, eles vejam que há algo em você. Que não que é diferente no sentido de ser weird, mas sim algo que eles gostariam de ter também. Em um mundo que está caótico, em um mundo que está cada vez pior, nós podemos andar seguros no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está conosco. Porque a palavra diz que se Deus é por nós, nada é contra nós. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos os nossos erros, Ele fará o seu papel, o que faz de melhor. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de poder ser desafiados, Senhor Jesus, mas também de ser animado, de saber que o Senhor está conosco, que esta caminhada, que esta jornada que nós temos, que nós estamos, sabemos que não precisamos andar sozinhos. Primeiramente nós temos a Ti, Senhor, que está constantemente do nosso lado. Que a nossa vida possa refletir a Ti, Senhor Jesus, em tudo que nós façamos, em todas as nossas atitudes, nossa maneira de ser, Senhor Jesus Cristo. Que através de cada um de nós aqui na Igreja Batista Connection, outros possam chegar a conhecer a Ti como Seu único e suficiente Salvador. Há muitos brasileiros, hispanos, americanos,
haitianos e outras raças que precisam ouvir de Ti, Senhor Jesus. Que as nossas ações reflitam aquilo que nós proferimos. Que as minhas atitudes condizem com aquilo que eu canto. Que o meu falar na minha casa reflita aquilo que eu estou dizendo aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor possa cobrar de mim essas coisas. Mas guarda-nos, Senhor, no restante dessa noite. Leva-nos em paz. Leva-nos debaixo da Tua presença. Debaixo das Tuas asas, Senhor Jesus. Que a Tua proteção seja sobre nós. Que Teu amor insondável, que a Tua graça sublime, que a Tua graça maravilhosa possa estar cobrindo as nossas vidas durante esta semana. O que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Só antes de terminar, queria somente dar alguns anúncios para os irmãos. Primeiramente, os irmãos já sabem, eu ia mostrar a foto, porque o André me adiantou. Mas tudo bem. Tem o nascimento do Matias, já viu as fotinhas do Matias. A mamãe está muito bonita também, o pai. E aí está o nosso Matias Barbosa, né? Chegou a este mundo. Quero que os irmãos continuem orando pela minha mãe também, apesar de estar em casa, ainda carece das suas orações, das vossas orações, pela recuperação dela também. Aí está. E nós louvamos realmente ao Senhor pela chegada do Matias. Nesse tempo que nós estamos, amanhã, geralmente sempre acontece o encontro de oração das mulheres pelo WhatsApp. Mas amanhã não haverá, ok? Mulheres, tá ali, voltaremos em janeiro, tá bom? Então, em janeiro, estarão voltando novamente aos estudos de orações, ao culto de oração, às segundas-feiras. Na terça-feira, essa terça-feira também não haverá também o estudo bíblico, sabendo que o pastor, neste momento, acaba de ter um bebê, ele precisa ter um tempo com a sua esposa, deve estar voltando para casa hoje ou amanhã cedo, possivelmente. Então, essa terça-feira não haverá estudo bíblico, mas na sexta-feira haverá o culto de oração, tá bem? Sexta-feira, sim, haverá o culto de oração. Nós teremos por mais 2 sextas-feiras o nosso culto de oração. Esta sexta